Olá a todos, muito boa tarde. O meu nome é Henrique Azazel Sete, sou satanista luciferiano e praticante Quimbanda Xambá. Bem, hoje, gravando aqui para o canal, aqui na cidade do Mar, uma cidade muito mística em si, vou dissertar um pouco sobre a possibilidade da evolução do satanismo sobre a Terra. Em primeiro lugar, temos que compreender o que é essa natureza satânica. A natureza satânica, ela está repleta nesta natureza morfa, também ela sujeita ao princípio da vida e da morte. No entanto, a sua essência sobre a estrutura morfa, sobre essa estrutura corpórea, a sua essência é uma vibração espiritual. E é aí que reside toda a essência satânica. Ela vai nos revelando a possibilidade de fazermos uma transcendência, de fazermos um processo evolutivo acima da média. Ser satanista não significa que sejamos seres perversos. Ser satanista é ser adversário de si mesmo, dessas crenças, desses dogmas que fomos introjectando dentro de nós. Conforme nós vamos moldando a nossa natureza humana, assim vamos compreender a natureza planetária e a natureza satânica que aí reside. Esses demónios internos que existem dentro dos seres humanos, que formatam toda a sua psique, são de uma natureza inconstante, são de uma natureza dualista e são de uma natureza selvagem. E nós, seres humanos, não conseguimos sem a ajuda de alguém que entenda disso, de um mestre que entenda disso, não conseguimos só por nós atingir a liberação, a tão dita transcendência, a iluminação, se não tivermos um apoio. Porque a nossa natureza, quando nós começamos a trabalhar com a natureza satânica dentro de nós, há um conflito muito grande, porque nós vamos despertar elementos psíquicos que nos julgam a toda hora, nos criticam, nos rebaixam, nos retiram toda a força, são autênticos vampiros energéticos. E nada disso tem a ver com aqueles demónios que os cultos abraâmicos identificam como se fossem os deuses pagãos, esses demónios. É errado assim pensar, é errado, completamente errado. Esses demónios que vivem em nós são resultado das nossas experiências negativas e das várias aberturas escravagistas que nós fomos permitindo a que outras culturas, outros seres, outras filosofias, doutrinas começaram a realizar em nós. Começaram a introjectar isso para dentro de nós, a exigir
especialmente os cultos abraâmicos, são dessa natureza monoteísta, mas que dão a ideia ao ser humano que basta amar esse tal Deus que vamos todos de mãos dadas para o céu. E realmente não é bem assim. Se assim fosse, esta humanidade já teria feito a sua transcendência, a sua ascensão há muito tempo. Mas não é. Efetivamente nada disso é real. Isso é apenas um engodo e um engano para que o ser se torne preguiçoso cada vez mais e não se preocupe com a sua evolução, com a sua transcendência, dando esse legado que é pessoal, dando a um Deus monoteísta que não está nem aí para a humanidade. Esta realidade que todos nós gostamos, ela não é de natureza satânica, ela é de natureza abraâmica. A natureza satânica aparece quando, por exemplo, existem marmotos, terremotos que vêm fazer a purificação do planeta. Mas as estruturas abraâmicas que dominam o planeta, elas ainda hoje trabalham no sentido de guerras, manipulação, adormecimento de uma parte da sociedade, empobrecimento dessa mesma sociedade e o enriquecimento por parte de outra sociedade oculta entre nós, homens comuns, mas cheios de tecnologia, cheios de informação que a nós não é passada. Contudo, a energia satânica, quando tu começas a trabalhar o teu interior, ela derruba esses demónios psíquicos criados por ti mesmo, pelas tuas crenças e fundamentalismos. Essa energia satânica destrói a capacidade que essas forças psíquicas têm em manipular o ser humano. Essa força satânica, da mesma forma, ela consegue dar uma instrução ao ser de forma a que ele entenda que ser satanista não tem nada a ver com os demónios transmitidos pelos cultos abraâmicos. Não. Ser satanista tem a ver com a unidade entre ti e esses deuses do passado, essas divindades pagãs que são amorfas, que não têm corpo matéria nem têm corpo de antimatéria. Eles são para além dessas substâncias que são elas próprias uma mente artificial alimentada por todas as consciências inteligentes aprisionadas aqui e em outros lugares do universo. Satã, ele é contra o aprisionamento do homem na matéria e de todos os seres na matéria. Não é contra doutrinas nenhumas. Não tem a ver com isso, esses contos infantis ainda, que infantizam a mente humana, devemos discordar deles e realmente estudar e ver o que é que a natureza satânica já fez pela humanidade. Ser satânico não é ser perverso, é ser inteligente, é trabalhar para ser um ser liberto e não ser aprisionado numa matéria bruta, densa, desde os planos mais densos até aos planos mais espirituais, mais de matéria rarefeita, ou seja, matéria espiritual, completamente sutil. Compreendemos então que o satanismo é a própria natureza, a própria vibração que está oculta em toda a natureza, seja na natureza planetária, seja na natureza humana. Vamos ficar por aqui, que Lúcifer nos possa
abençoar e Satã também. Etan.